Fala, meu amigo, Miguel Ângelo falando. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu montaria meu cronograma de estudo para o concurso da Polícia Militar de Goiás e vou te dar umas diquinhas aí de como você pode estar implementando minhas dicas na sua forma de estudar aí no seu cronograma para a Polícia Militar de Goiás, beleza? Então assiste até o final que tem várias dicas interessantes aqui. Aliás, a última dica é fundamental porque fala sobre simulado e o quão importante é implementar de forma inteligente o estudo de simulados no cronograma de estudo, beleza? Vamos lá. Bom, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar com detalhes o cronograma que eu fiz aqui. E muitas pessoas aí provavelmente vão me criticar pela forma que eu monto meu cronograma de estudo. Contudo, devo ressaltar, vai parecer um pouquinho prepotente, isso aqui me fez ser aprovado essas duas vezes aí na Polícia Militar, uma vez na Objetiva, na Polícia Penal de Minas e no meu atual cargo público federal. É um pouquinho diferente do que eu costumo ver aí na internet, essa forma de montar o cronograma, porém funciona muito bem comigo e para você aí que não tem um cronograma aí bem sólido, vale a pena experimentar aí que talvez funcione tão bem para você quanto funciona para mim, beleza? Bom, deixa eu falar por parte aqui. Aqui tá meio confuso, mas você vai entender. Eu separei em blocos, como você pode ver aqui, bloco 1, bloco 2, bloco 3. E aqui do lado tem só a foto das matérias que vai cair no edital e aqui um outro bloco de simulados que eu ainda vou explicar para vocês. Antes de mais nada, vamos voltar para cá e eu tenho que te falar que eu vou fazer dois modos aqui de explicação desse cronograma para você. Uma baseando no meu conhecimento atual e outra baseando que eu não saiba nenhuma das matérias que caiu no edital, que eu ia começar exatamente do zero. Então presta bastante atenção porque essa primeira forma que eu vou fazer é para mim, exclusivamente para mim, baseado no que eu já sei de matérias. Bom, temos aqui no primeiro bloco, presta atenção apenas nele, tempo em função dos dias. O tempo aqui tem porcentagem, isso aqui é 40%, 40%, 20%, e aqui os dias da semana, levando em consideração que eu estudo todos os dias da semana. Alguns mais horas, outros menos horas. Então, esse estudo aqui personalizado para mim, eu ia focar exclusivamente nesse primeiro bloco que eu posso dividir aí em primeiro mês, que eu acho que demoraria aí mais ou menos 30 dias para eu estudar, para eu fechar essa parte do edital aqui, onde tem apenas direito processual penal e direito administrativo. E por que eu pus essas matérias aqui todos os dias da semana e apenas elas, se o edital tem muito mais matéria, como você pode ver aqui? Porque a maioria das matérias aqui eu já estou estudado. Você lembra que eu falei que essa primeira parte aqui eu ia fazer um estudo personalizado para mim? Então, eu estudaria dessa maneira apenas essas duas matérias nos primeiros 30 dias, mais ou menos, que daria esse primeiro bloco, porque são as matérias que eu nunca estudei e onde tem relevância aqui. Vale 2 pontos essas matérias e tem um maior número de questões. E principalmente porque eu não estudei nada delas. Algumas outras matérias aqui eu já estou estudado e você vai ver que eu coloquei elas aqui no bloco 3. Mas calma aí que eu já explico isso aqui com mais detalhes. Lembrando que eu sempre deixarei um tempo aqui, no caso aqui eu acho coerente 20% do tempo, para questões. E apenas 20%, porque num primeiro momento eu prefiro estudar toda a teoria, dando pouco a ênfase para a parte de exercício, e depois que eu vi todo o conteúdo, eu inverto. Eu coloco cerca de 60%, 70% do tempo questões e o restante aí revisão. Então, esse primeiro bloco aqui daria cerca de 30 dias, pela quantidade de matérias que tem lá no edital para mim e pelo tempo de estudo que eu estudo diariamente. Talvez para você dê mais dias, daria mais dias ou daria menos dias, beleza? Bom, esse segundo bloco, eu usaria a mesma lógica. Matérias as quais eu nunca estudei, por exemplo, esse processual penal militar eu nunca estudei, então daria quase que ênfase exclusiva aqui para essa matéria. Contudo, tem algumas matérias da parte de legislação especial, algumas leis especiais que eu não estudei. Então, eu colocaria ela aqui também e eu fazia do mesmo raciocínio aqui do bloco 1. Estudaria todos os dias da semana essas matérias onde eu sei menos, na verdade eu não sei nada, que eu não estudei nada dessa aqui, apesar da lei extravagante, algumas matérias lá eu já saber, eu estudaria apenas a parte de legislação extravagante que eu não estudei, apenas as leis que eu não estudei. E usaria aqui uma pequena quantidade do tempo em questões.
Eu ainda não voltaria à revisão, porque eu acredito que eu acabaria essa parte aqui em mais ou menos 20, 30 dias. Então, não ia comprometer aqui eu estar decorando ainda, eu estar lembrando do que eu já estudei nessas matérias. E a parte fundamental aqui vai ser esse bloco 3, onde eu vou explicar aqui para você. E eu já vou explicar aqui dos dois modos. Um estudo para mim e um estudo para você. O estudo para mim, esse bloco 3 ficaria aproximadamente nos últimos 30, 40 dias de estudo. E para você que está começando do zero, eu indicaria isso aqui também, onde você dividiria as matérias aí quase que igualmente. E por que eu digo quase que igualmente? Porque tem matérias, como você viu aqui, que tem mais peso. Vale 2 pontos. Então, eu não acho muito inteligente dividir igualmente todas as matérias, porque essa parte de geografia de Goiás são apenas 5 questões e vale apenas 1 ponto. Então, não tem muita relevância aí para você estudar com o mesmo afinco aí que você estudaria, por exemplo, o direito constitucional, onde são 6 questões que valem 2 pontos cada uma. São 12 pontos aqui. Então, a gente tem que ponderar esse tipo de raciocínio aí para você estudar de forma inteligente e não estudar demais matérias que dão poucos pontos e de menos matérias que dão mais pontos aí, matérias mais relevantes. Então, tanto para mim aqui chegando no bloco 3, quanto para você que está iniciando do zero, eu começaria dessa forma. Aqui, como eu estou aprendendo tudo, eu colocaria 30% do tempo em português, 30% do tempo em direito penal e 40% aqui eu dividi em questões entre elas. Lembrando que essa parte de questões é um tópico aqui muito importante, porque você tem que fazer questões, pelo menos a meu ver, tirando as métricas dela aí, sua porcentagem de acerto e de erros aí, e principalmente anotar seus erros para ver se vale a pena passar para a próxima parte. Por exemplo, português, gramática, que podemos chegar aqui em sintaxe. Vamos supor que minha quantidade de acerto nesse tópico seja apenas de 50% em questões. Eu não trabalho com esse tipo de métrica, eu não trabalhava comigo mesmo com essa quantidade tão baixa de acertos. Com mais de 80% de acertos, aí sim eu passava para a próxima etapa, eu poderia ir para análise morfológica e assim sucessivamente. Eu só pulava para o próximo tópico quando eu estava com a média de acerto acima de 80%. Aí sim eu pulava para a próxima parte da matéria. E essa parte aqui é a parte mais personalizável aqui desse estudo, porque você tem que levar em consideração a sua dificuldade em cada matéria, e isso é muito pessoal. Eu tenho muita facilidade em português, eu acerto quase todos os concursos que eu faço, eu praticamente fecho a parte de português, o que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Português é uma matéria difícil por si só. Então, talvez, para você que está começando do zero, deveria implementar português mais vezes na semana aqui. E outro detalhe que você pode ver, a matéria que dá menos pontos, eu coloquei apenas uma vez na semana. Ela é muita teoria e eu tenho mais facilidade nesse tipo de matéria, então coloquei apenas uma vez na semana, tanto pela facilidade que eu tenho, quanto pelo número de questões que ela vale, pelo número de pontos que ela vale, que é muito pouco. Essa parte aqui de direito processual, tanto a penal militar quanto o direito processual comum, eu estudaria junto. E pelo simples fato que eu posso comparar uma a outra aí no mesmo dia. Talvez a questão pode vir trocando uma parte que é para o direito processual penal militar, e falando que é para o penal comum. Então, eu estudaria as duas juntas aí a título de comparação para evitar as pegadinhas de prova. E como você pode ver, nesse bloco 3 aqui estão todas as matérias. Então, aqui seria na reta final, como eu já disse, 30, 40 dias finais. Estudaria aqui administrativo extravagante. Aqui eu coloquei um dia exclusivo para extravagante, porque são muitas leis. Principalmente para você que está começando do zero, vai ter que ver todas as leis lá. Então, vale a pena tirar um dia aí inteiro, se for possível para você, para ficar olhando essas leis detalhadamente. Lembrando aqui, deixando entre 30% e 40% do tempo aí para questões, pois você está na reta final aqui e você precisa tirar uma métrica aí no que você está bom, no que você está ruim, para dar mais ênfase aí na parte da matéria que você está tendo mais deficiência. Aqui eu deixei um dia inteiro com direito administrativo, porque é uma matéria que eu tenho mais dificuldade. Então, eu coloquei um dia exclusivo para ela aqui. Nessa outra parte a lógica foi outra, não é porque eu tenho mais dificuldade, é porque tem mais leis diferentes. Então foi por isso que eu deixei um dia exclusivo para cada matéria. E tudo isso aqui você tem que variar em função do tempo que você estuda. Por exemplo, se você estuda apenas 1 hora por dia, eu já não colocaria aqui 2 matérias por dia. Eu colocaria apenas uma matéria por dia,
Talvez um ou outro dia eu colocaria 2 e alteraria essa porcentagem de tempo aqui. Isso aqui eu estou levando em consideração que eu consiga estudar de 4 a 5 horas por dia, que é o que eu tenho estudado ultimamente, beleza? Mas na época que eu estudava aí cerca de 10 horas por dia, mais ou menos, 9 horas líquidas, eu colocava até 3 matérias aqui, porque eu não gostava de variar muitas matérias por dia. Bom, domingo eu deixava aí um dia mais light para o descanso. Eu acho que a mente também precisa desse tempo de descanso e eu acho que o simulado aí, que você acaba mais ou menos em 1, 2 horas, você pode tirar o resto do dia para estar descansando, ou se você quiser estudar, você pode continuar estudando. E, com base nesse simulado, eu vou falar mais detalhes sobre ele aqui na frente, que é uma dica fundamental que você tem que ver aí, que vai te ajudar demais, fechou? E aqui a redação, apenas um dia na semana, pois, para mim, a redação eu já tenho uma certa facilidade. Eu estudo desde a época lá que eu passei para estudar na UFMG, que eu fiz o Enem. Então, se eu estudar aqui 30 dias de redação, consigo revisar tudo isso aí que eu já estudei. Mas se você está começando do zero, talvez seja interessante colocar ela mais uma ou mais 2 vezes aqui no meio da semana, que ela vale uma pontuação até considerável, apesar de não ser tão fundamental quanto foi para o concurso da Polícia Penal de Minas, onde na Polícia Penal de Minas a redação valia 100 pontos e a prova objetiva 100. Aqui a redação a gente pode ver que vale 25 dos 110 pontos. Então ela tem uma relevância, mas nem tanto assim. Bom, e essa parte de simulados que eu coloquei aqui para você é o seguinte. Eu não sei quantos simulados daria tempo de fazer, mas aí conforme eu fosse fazendo mais eu colocaria mais para cá, conforme eu fosse fazendo menos eu colocaria mais para cá. Aqui tem os simulados onde eu colocaria as médias de acertos de cada simulado em porcentagem. Por exemplo, o simulado 1 aqui eu fiz 80% da prova lá de acertos, colocaria aqui, beleza. Segundo simulado, acertei 75%, colocaria aqui. Terceiro, 90%, colocaria aqui. E assim sucessivamente, onde na semana da prova eu ia vendo aqui o total de acertos aqui em porcentagem que eu tive. E todas as provas que eu tive bateu muito aqui a média aqui, então já consigo ter uma previsão aí se eu vou estar aí no nível competitivo ou não. Por exemplo, na Polícia Penal eu estava tendo uma média de acertos entre 80% e 90%, e na prova eu fiz 79 pontos, o que equivale a 79%, foi um ponto abaixo da métrica que eu tinha feito aqui. Contudo, a gente tem que levar em consideração que a prova da Polícia Penal veio diferente de todos os simulados que eu poderia ter feito, ela veio um nível de dificuldade acima, então caiu um ponto para mim, eu acredito que foi até o lucro, porque eu achei o nível da prova um pouquinho mais difícil do que habitualmente ela vem. Bom, recapitulando finalzinho aqui, para você que está começando do zero, eu começaria apenas do bloco 3 aqui. Eu vou ver se deixo o link na descrição aqui para download, para quem quiser olhar com mais calma todo esse cronograma de estudo que eu fiz aqui, beleza? Para você que está começando do zero, apenas esse bloco 3, e todos os blocos aqui está personalizado exclusivamente para mim, onde as matérias que eu não estudei estão aqui com mais ênfase nos primeiros dias. Depois eu coloco as matérias gerais aqui para estar estudando uma por uma detalhadamente, junto com simulado e redação. No mais, é essa forma que eu estudaria para o concurso da Polícia Militar de Goiás. E por enquanto eu não estou estudando, porque eu comentei num vídeo aqui. Eu vou ver se deixo aqui em cima, porque eu não estou estudando ainda para esse concurso da Polícia Militar de Goiás. Beleza? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado um pouco. Se inscreve no canal, curta, compartilhe. Valeu, sucesso e até mais.